Olá, queridos amigos, Namastê, paz e bem. Os OVNIs existem? Qual a visão das tradições orientais em relação aos OVNIs, aos extraterrestres? Será que existe alguma referência entre os mestres da Índia, os mestres do yoga em relação aos objetos voadores não identificados ou a vida em outros mundos? Os Shastras indianos são claros ao afirmar que o nosso universo não é o único. O nosso universo, a duração do nosso universo é de 300, segundo Swami Sri Yukteswar, mestre de Paramahansa Yogananda, 314 trilhões de anos terrestres, somente o nosso universo. Os Shastras indianos, os textos sagrados indianos, afirmam que existe um número incontável, infinito de universos que emanam do corpo de Vishnu, do corpo de Deus, como bolhas de sabão. Então, somente o nosso universo, segundo os nossos cientistas, segundo a astronomia, a astrofísica contemporâneas, o nosso universo contém cerca de 100 bilhões de galáxias, cada galáxia com outros bilhões de estrelas, sistemas de mundos. Quando criança eu gostava de conversar com a minha avó materna, ela tinha um conhecimento, ela gostava de falar sobre esses assuntos, claro que ela não falava com qualquer um, e eu já desde criança tinha interesse por esses assuntos e ela era a única pessoa com a qual eu podia conversar abertamente sobre isso. Me lembro de dizer a ela: vó, eu não posso crer que a Terra seja o único mundo habitado com tantos sistemas solares lá fora. E ela concordava plenamente comigo. Seria muita extravagância de Deus criar dentro desse universo tão imenso que é o nosso universo, como falei, sem contar os outros universos, 10 elevado a 10 elevado a 50, segundo os textos sagrados da Índia, é o número de universos que existem. Somente dentro do nosso universo já seria uma extravagância de Deus colocar vida humana e inteligente apenas na Terra, uma poeira do cosmos, uma poeirinha, um grãozinho de areia perdido no espaço quase infinito ou infinito dentro dessa visão do multiverso, dos multi-universos, dos universos bolhas, dos universos paralelos, uma teoria da física contemporânea. Então, não é possível crer que a Terra seja o único planeta habitado. A vida povoa o cosmos, povoa os universos e muito provavelmente sim, os nossos irmãos de outros mundos, de outros orbes já nos visitam há muito tempo. Existem teorias de que esses seres que nos visitam, em parte, seriam verdadeiramente seres vindos de outros planetas. Existem teorias de que sejam anjos caídos, mas dentro da visão dos mestres da Índia, dos mestres do yoga, sim, os seres de outros mundos existem, mas ao mesmo tempo os mestres da Índia, apesar de concordarem que existe um multiverso, uma quantidade incontável, infinita de universos, Swami Vivekananda dizia: o Deus, o Espírito cria pela eternidade, a criatividade de Deus é infinita. Apesar de eles afirmarem que sim, muito provavelmente existem mundos habitados, eles não dão ênfase a isso. Por quê? Porque apesar de existirem civilizações muito provavelmente mais avançadas que a civilização da Terra, o nosso alvo, o nosso objetivo jamais será os seres que vêm de outros mundos, mas sim aquilo que está ainda além deles. O que? Aquilo que São Francisco de Assis tanto buscou e obviamente encontrou: aquele que nos observa com A maiúsculo, aquele que está a nos observar, aquele que é
Como dizem os Shastras indianos, Deus, o Espírito, o Absoluto, Ein Sof, como é dito na Cabala judaica, o Ser, o Self, o Senhor, Brahman, Deus, a consciência cósmica, o modelador, manifestador, preservador e dissolvedor de tudo que existe. É Ele, em verdade, que devemos buscar, é Ele o nosso alvo. O resto, ainda que exista, não passa de curiosidade. Se um OVNI descer na sua cidade em algum dia desses e saírem ali seres, irmãos extraterrestres, a curiosidade é por conhecê-los, é por saber que existem mundos diferentes do nosso, mas por mais avançados tecnologicamente falando e até, quem sabe, espiritualmente falando mais do que nós, eles não são o nosso objetivo, não são o nosso alvo, mas o absoluto, porque por mais avançadas que seja uma civilização, ela depende do absoluto, ela depende de Deus, ela depende dessa consciência infinita, cósmica, que essa sim modelou todas as coisas que existem. Devemos lembrar que também os textos sagrados da Índia afirmam que aqui mesmo na Terra já tivemos civilizações muito mais avançadas do que a atual. Já tivemos os Vimanas, os carros voadores, os carros maravilhosos, movidos a um líquido amarelo esbranquiçado que lembra a gasolina, outros movidos a mercúrio e outros ainda mais tecnológicos movidos a mantra, por meio do verbo, do Vishuddha chakra, o chakra da garganta, o chakra do poder, da manifestação. Certos Vimanas se elevavam no ar e voavam a altas velocidades por meio do mantra, uma tecnologia que é descrita nos Shastras indianos, nos textos sagrados indianos, inclusive no Ramayana. O demônio Ravana, quando sequestrou Sita, a divina Sita, esposa de Rama, ele veio em um Vimana, movido a mantra, se elevou no ar e levou Sita com ele para o reino de Lanka, onde Rama, juntamente com o seu exército, teve de resgatar sua amada Sita. Então essas tecnologias já existiram na Terra, segundo as yugas, as eras de evolução da humanidade, que são cíclicas. Dentro dessas yugas, dessas eras, a nossa humanidade evolui e involui, e se isso ocorre aqui em nosso sistema solar, também ocorre em outros sistemas solares. E nós também já tivemos Vimanas capazes de viajar pelo espaço e voltaremos a ter, talvez isso não vá demorar muito. Já estivemos na Lua, alguns creem que não estivemos na Lua, que isso não passa de teoria da conspiração. Mais cedo ou mais tarde saberemos a verdade sobre esse assunto. Inclusive, nesta terça-feira, dia 28, vimos o Pentágono revelar como autênticos 3 vídeos capturados, imagens capturadas pela Marinha norte-americana de OVNIs, comprovando o fenômeno de que, de fato, eles existem e talvez, muito provavelmente, como acreditam, como creem, ufólogos já nos visitam talvez há muito, muito tempo. Ou seja, nós não estamos sozinhos no universo. Deus é um ser, como dizem os Shastras indianos, um ser de criatividade infinita. Sua lila é inesgotável. Mas como um jogo cósmico, como uma brincadeira cósmica, como um cinema cósmico, o mais importante é despertarmos desse filme, despertarmos dessa Matrix. Se nossas consciências estiverem aprisionadas aos fenômenos, e os OVNIs não deixam de ser fenômenos, algo interessante, que desvia as nossas consciências para fora, leva as nossas consciências para fora, por mais belo que seja um OVNI ou a tecnologia que eles possuem, não deixa de ser tecnologia, não deixa de ser algo pertencente
a Maya, ao reino da ilusão, ao reino da dualidade. Enquanto nossas consciências estão aprisionadas no reino da dualidade, por mais bela que seja, inclusive o reino dos devas, os reinos dos grandes seres que existem aqui mesmo, em planos superiores de consciência, sabemos, por causa da tradição do Oriente, a tradição do Yoga, os Shastras indianos, que existe não somente o corpo, o mundo físico, os nossos corpos físicos, mas outros mundos, o mundo astral, dentro do mundo astral também chamado de reino prânico, seres astrais que já viveram um dia aqui na Terra. Os nossos irmãos espíritas falam a respeito dos mortos, o mundo dos mortos, onde existem níveis de consciência, desde os reinos infernais, como diz o budismo, os reinos infernais, até os reinos onde habitam seres muito elevados em consciência, mas que ainda não são perfeitos, ainda dentro do mundo astral, o chamado astral sutilíssimo, o reino vitatrônico, como diria Paramahansa Yogananda. Além do astral sutilíssimo, chegamos ao reino da consciência causal ou ideacional, cunhado por Yogananda como ideatrônico, o reino das ideias, onde existem seres tão poderosos que plasmam universos pelo poder do pensamento, e ainda não chegamos à realidade, ainda é Maya. Todos esses reinos físico, astral, causal, são na verdade reinos materiais. O Espírito, que é Deus, está além desses três mundos, desses três reinos, o físico, o astral e o causal. E somente quando chegamos no absoluto, quando nos fundimos com o absoluto em Nirvikalpa Samadhi, quando nossas consciências chegam ali, então somos avatares, encarnações divinas, como a própria Bíblia afirma em relação a Jesus, que o Verbo se encarnou, se fez carne e habitou entre os homens. O Verbo é conhecido no Yoga, nas tradições do Oriente, como Pranava Om. No cristianismo é o Amém, Amém. Quando esse verbo, a palavra, o Pranava, se encarna, ali temos um avatar. Jesus foi um avatar e ele deixou isso claro antes que Abraão fosse: eu sou. Krishna, 3.000 anos antes de Jesus, também declarou a sua unidade com o Espírito. Como lemos no Bhagavad Gita, a canção do Senhor: eu sou o Pai deste universo, a Mãe, o sustentador, a sílaba Om, o Senhor. Como Buda Siddhartha também afirmou ao nascer, o bebê Siddhartha disse: entre o céu e a terra não há ninguém mais nobre do que eu. Adi Shankaracharya, o fundador da ordem dos Swamis, cantava: nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou felicidade infinita. Em pleno século XX, no deserto de Mojave, nos Estados Unidos, Paramahansa Yogananda, aclamado pai do yoga no Ocidente, afirmou: os três mundos flutuam em mim como bolhas. São avatares Purna, avatares, encarnações completas de Deus. A meta do yogi, a meta do autêntico cristão, do autêntico budista, é ir além dos fenômenos. Por mais belos e contagiantes que sejam, são apenas fenômenos, fazem parte do reino da dualidade. O nosso objetivo está além de todos esses fenômenos, então não nos apeguemos a eles, por mais fantásticos que sejam. Curar leprosos, como São Francisco também afirmou, o poder de curar leprosos e até mesmo de ressuscitar os mortos. Escreve, ó irmão Leão, quando ele caminhava de Perugia a Santa Maria dos Anjos: nada disso constitui a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. O
segredo da verdadeira alegria é o vencer-se a si mesmo. Se não vencemos a nós mesmos, arrancar o ego e continuamos apegados aos fenômenos, aos poderes paranormais, os siddhis, como afirmou Patanjali, o sistematizador do yoga, e a outros fenômenos, como no caso os OVNIs, e nos esquecemos de Deus, que está além de tudo isso, de todos esses fenômenos, então não alcançamos a nossa moksha, a nossa verdadeira libertação em Deus. Que nossas mentes e nossos corações estejam 100% mergulhados em Deus, o único, o autêntico, o absoluto. Um abraço fraterno, namastê, paz e bem.